som. Glória a Deus. Você está em pecado, Roberto? É ele botar a mão naquele negócio ali, o inimigo pega. O sangue de Jesus tem poder. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Eu amo fazer isso. Tem gente que nem vira o pescoço, né? O crente não pode ser tão sincero assim, gente. É uma alegria estar de volta aqui em Belo Horizonte. Saudade dessa casa, saudade desse povo. Rever aqui o meu sempre Abraão, pastor Jerônimo e a pastora Nina. Que alegria, que honra para mim. Espero que eu volte rápido aqui, né? Que não fique mais uns 8 anos, né? Pronto. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo de número 3. Versículo de número 6. Deus está aqui. Atos capítulo 3, versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pega na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Tentei bonito, não deu certo. Perfumado, deve ter alguém aí ainda. Isso, agora aperte a mão da criatura com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Senhor, mais uma vez nesse dia estamos na sua presença. Este santuário já tremeu hoje pela manhã. E agora no início da noite nós já sentimos a sua poderosa presença. Milagres já aconteceram no santuário, mas ainda eu acredito que o Senhor tem surpresas para nós aqui. Aqueles que ainda não receberam ao Pai devem se enquadrar dentro da sua presença. E na medida em que eu estiver ministrando, mistura o céu com a terra, meu Senhor. Senhor, eu te faço 2 pedidos. O primeiro é que o céu desça aqui. E se esse pedido não for atendido, eu faço o segundo. Se não der para o céu descer, leve esta igreja até o céu nesta noite. Mas mostra a sua glória e cerque este santuário com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Belo Horizonte. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe para o seu primeiro culto do dia ou o seu segundo culto do dia. Hoje pela manhã o céu ficou bem baixinho aqui. E eu pensei em trazer uma mensagem diferente, mas Jesus me incomodou, pastor Jerônimo. O Senhor disse: tem pessoas que precisam ouvir aquilo que nós ouvimos pela manhã. E nunca é demais ouvirmos Deus falar, né? Uma coisa disse Deus
2 vezes eu ouvi. Olha só, Deus fala uma coisa e a gente escuta ela 2 vezes. O eco da voz de Deus continua falando conosco durante o dia, não é? Pergunte para o seu irmão: você está preparado para uma mudança de vida? Então me empreste a sua atenção. Hoje pela manhã eu reparti com os irmãos aqui um pensamento sobre o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo São Pedro, tomado por Deus, numa unção única, fez um prodígio, uma maravilha, que aos olhos humanos, somente aquele que confia em Deus é capaz de acreditar. Pedro levantou um homem, eu disse pela manhã, um homem de mais de 40 anos, aproximadamente uns 70 quilos, um homem que nunca tinha ficado de pé. A Bíblia diz que Pedro arrancou ele do chão com um puxão de mãos. Isso mexeu comigo durante esses últimos meses, porque eu fiquei tentando imaginar o que foi que aconteceu com Pedro. Porque o Pedro que nós temos lembrança da Bíblia é um homem muito parecido com a maioria de nós. Quem conhece o Pedro dos Evangelhos deve se lembrar de cada saia justa que ele fez Jesus passar. Quer seja quando o Senhor estava lavando os pés dos discípulos e Pedro não deixou o Senhor tocar nos pés dele, quer seja no dia em que Pedro negou Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse, quer seja no dia em que ele primeiro faz um prodígio lindo, quebrando a lei da gravidade, pisando em cima das águas, para logo na sequência chafurdar nas águas, afundar nas águas. Ou seja, Pedro oscilava entre o normal e o extraordinário. Pedro era aquilo que na linguagem moderna chamaríamos de bipolar. No momento ele acredita tanto que ele salta em cima das águas de madrugada e sai andando em cima das águas. E de repente, a fé que veio como um relâmpago dissolve-se como um relâmpago também, porque ele que pisou em cima das águas agora afunda. E Jesus é obrigado a acelerar o passo, segurar ele pela mão e dizer: homem de pouca fé. Se Pedro, que numa madrugada teve coragem de pular em cima das águas, era um homem de pouca fé, eu fico me perguntando quanta fé a gente tem. Você não entendeu a pergunta, né? Vou falar de novo. Imagine você de madrugada dentro de um barco, aí você vê alguém andando no meio das águas, todo mundo está gritando, é um fantasma. E você diz: quem é que está aí? E no meio daquela visão, uma voz: sou eu. E Pedro diz: se és tu, me manda ter contigo. E não é que a voz diz: vem, Pedro. E Pedro, sem enxergar direito quem era, saltou no meio das águas. Ele andou em cima das águas, quebrando a lei da gravidade. E daqui a pouco ele afunda. E Jesus chama ele de homem de pouca fé. Se um homem que faz um negócio desse tem pouca fé, quanta fé temos nós aqui dentro? Teve gente que para pegar o copinho com água e o pão pensou 3 vezes. Eu vi Jerônimo, uma irmã, eu não vou nem olhar se não entrego ela fez o sinal da cruz. Quando deram um copinho de água, ela já pensou que era macumba, né? Se nós temos dificuldade em acreditar em tão pouco, Pedro creu no sobrenatural e andou em cima das águas, e ainda era um homem de pequenina fé. Ah, Senhor, me dá a pouca fé de Pedro nessa noite, porque se Jesus me der essa pouca fé, eu também posso quebrar leis naturais, entre elas aquela que o médico disse que você vai morrer, mas o Senhor diz: você vai viver. Entre aquela medicina dizendo: você não terá filhos, mas a fé diz: você vai apresentar o seu filho neste santuário daqui a 1 ano. Que esta fé nos alcance nessa noite. Posso ouvir um amém? E então eu contei aqui pela manhã a história do moço que estava na porta do templo, e hoje eu não tenho muito tempo para isso. Eu quero me apegar aqui, eu quero tentar entender o que foi que aconteceu com Pedro, porque o Pedro dos Evangelhos é um fracassado. O Pedro dos Evangelhos é motivo de piada. O Pedro dos Evangelhos, ele acaba com o culto, ele afunda nas águas, ele nega Jesus, não conta para ninguém. Ele caminhou ao lado de Jesus por 3 anos e meio com uma espada escondida debaixo da roupa dele. Já tinham pensado nisso ou não? Lembra da noite que Jesus foi traído? Não é que Pedro sacou uma espada e brigou com um soldado que trabalhava para o sumo sacerdote? Uma vez eu vi, Jerônimo, um pastor dizer assim, que Pedro brigou com um soldado e desarmou ele. Quem é que consegue desarmar um policial? Quem é que consegue desarmar um soldado preparado para a guerra? Não, Pedro não se atracou com o soldado.
Pedro tinha uma espada escondida na cintura. 3 anos e meio andando com aquela espada. E aí eu me pergunto, será que Jesus nunca viu aquela espada? Sim ou não? Sim, Pedro dormia ao lado dele, acordava ao lado dele, Júlio. 3 anos e meio almoçando junto, tomando café da manhã junto, jantando junto. Por muitas vezes Jesus viu aquela espada. A pergunta que fica é, por que Jesus nunca disse, Pedro, tira essa espada da cintura, joga fora e confia em mim? Por que Jesus nunca fez isso? Pergunte para mim, por que não, pastor? Porque Jesus era muito mais paciente do que nós. Nós trazemos uma pessoa para a igreja e queremos moldá-la à nossa imagem, à nossa semelhança instantaneamente. A pessoa se converte hoje, a gente já quer que ela se vista como a gente, fale como a gente quer mudar ela. A gente consegue até tirar a espada da cintura da pessoa, mas a gente não consegue tirar a espada do coração da pessoa. Vou dar um exemplo prático. Eu me converti, fui para a Assembleia de Deus e me proibiram de ter televisão. Eu sou crente dessa época. A gente não podia ver televisão. E aí eu me casei e não tinha televisão em casa. Mas toda quarta-feira eu ia para a casa da minha mãe, na desculpa de ir jantar na minha mãe. Só que eu já chegava pela sala e da sala eu não saía. Eu ficava na sala, eu jantava na sala, eu tomava café na sala. Eu nem conversava com as pessoas porque eu não parava de ver televisão. Depois de umas 10 quarta-feiras, a minha mãe falou, meu filho, por que você não compra uma televisão? Eu falei, mãe, porque é pecado. Aí a minha mãe falou, é pecado na sua casa, na minha não é? Eu falei, mas não pode. Ela falou, se não pode lá, não pode aqui também, meu filho. Foi a primeira vez que eu ouvi minha mãe falar assim, não seja hipócrita. E aí eu comecei a entender que eu tirei a televisão do meu quarto, mas nunca tirei ela do meu coração. Está entendendo aí ou não? Jesus poderia ter dito, Pedro, tira essa espada da cintura, ele jogaria fora na hora. Mas o desejo que aquela espada permanecesse na cintura não sairia de dentro dele. Então Deus tem paciência. Não tente fazer o papel do Espírito Santo na vida das pessoas. Tenha paciência com quem está chegando agora. Deixa a pessoa vir do jeito que ela está. Quem muda a pessoa não é você, é o poder da palavra do Senhor, é a experiência. Depois que Pedro arrancou a orelha daquele soldado, e Jesus falou assim para ele, se eu precisasse, eu oraria ao meu pai e ele mandaria uma legião de anjos para me proteger. Nós nunca mais vamos ver Pedro com uma espada na cintura, porque existe um momento certo para tudo. Então com Pedro eu aprendo essas coisas. Eu aprendo com Pedro as coisas normais, as coisas triviais. Quando eu vejo Jesus chamando 12, e eu vou dar uma revelação aqui agora que o Gerônimo vai gostar. Quantos apóstolos Jesus teve? 11? 13? Ainda bem que não foi 13, né? O número maldito. Não tem jeito, tem hora que o deputado aparece. Entendedores entenderão o que eu falei, né? Caiu a ficha aí ou não? Quantos discípulos ele transformou em apóstolos? Você nunca se perguntou por que o número 12? Já teve curiosidade ou não? Eu sei que você vai apelar para a sua teologia, a sua teologia vai fazer você voltar no passado e lembrar que assim como Israel foi criado a partir de 12 filhos de Jacó, a igreja é criada a partir de 12 apóstolos. Essa interpretação é linda, essa hermenêutica é boa, mas tem uma interpretação um pouco mais forte. Eu descobri que o que comanda o nosso universo, ele é repartido em meses. Nós temos quantos meses no ano? Não entendi? Em cada mês do ano nascem os seres humanos. Os seres humanos são guiados, ainda que misticamente, por estrelas que estão no céu. E ainda que você não acredite nisso, se você ler o livro de Jó, você vai ver Jó falar sobre os signos do zodíaco. Já leram isso, senhores? Vou deixar vocês encontrarem. Livro de Jó. Está lá o Senhor falando com Jó. Desde as civilizações antigas, os seres humanos se mapeavam pelos céus. Olhavam os cosmos, olhavam as estrelas, os 7 estrelas, a ursa maior, a ursa menor. Desde que o mundo é mundo, os homens sempre foram fascinados pelos cosmos, ou pelo cosmos, pelas estrelas. Quando a gente não era crente, eu tenho coragem de dizer isso, eu era fascinado por signos. Alguém era aqui também ou não? Alguém aqui era guiado por horóscopo? Tem uns 4 corajosos, o resto é tudo santo, tem até uma auréola na cabeça deles. Vou perguntar de novo, quem aqui gostava de horóscopo?
Preste atenção, veja se responda certo. Quem aqui um dia saiu de casa, ouviu o horóscopo e no fim do dia falou: bateu, deu certo? Quem? Deixa eu ver. Então quer dizer que o horóscopo funciona? Não. Pastor, quer dizer que alguém teve revelação? Não. O que foi que aconteceu? Parece que Deus, ao criar o universo, Ele estabeleceu sistemas. Pessoas nascidas em um certo período do mês tendem a ter as mesmas aptidões que pessoas que nasceram naquele mesmo período do mês. Parece que é uma fábrica cósmica. Parece que Deus criou pessoas que nasceram em certo período do mês, e nesse certo período do mês, essas pessoas não serão idênticas, mas elas terão as mesmas aptidões. Eu nasci no dia 12 de outubro. Eu já preguei em quase 100 países do mundo, e no Brasil em mais de 4.700 municípios. E por onde eu vou, eu encontro pessoas que nasceram no mesmo período que o meu. E aí todos eles têm as mesmas aptidões que a minha, pastora Nina. Eles gostam das mesmas coisas, têm paixão pela arte, gostam de poesia, gostam de filmes. Pessoas nascidas num certo período do mês, parece que têm as mesmas aptidões. Não é que é uma engenhoca cósmica, é uma forma que Deus usou para criar todo o nosso cosmos. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu estudei Freud, a minha esposa é psicóloga, me chafurdei nos livros dela, e não é que eu descobri que aquele psicólogo austríaco mapeou a raça humana, e ele diz que a raça humana tem pelo menos 4 temperamentos, e desses 4 temperamentos, cada um deles pode ser subdividido em 3, ou seja, 3 vezes 4, 12 tipos de temperamentos mapeiam a raça humana inteira. Uns são fleumáticos, outros são sanguíneos, outros são coléricos e outros são depressivos. Desses 4 se subdivide em outros temperamentos. Todos os seres humanos passam pelas mesmas coisas. E interessante, pessoas que nasceram no mesmo período do ano, elas têm as mesmas aptidões. Aí Jesus escolhe quantos? Não ouvi? 12. Eu tive a coragem de vasculhar os livros e tentar entender e descobrir em que mês cada discípulo de Jesus nasceu. Cada um nasceu em um mês do ano. Você não entendeu, né? Vou falar de novo. Jesus teve 12 apóstolos, ele teve milhares de discípulos, mas depois ele foi separando e dos milhares sobrou 12. Esses 12, cada um nasceu em um mês do ano. Um nasceu em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Um dia que eu tiver mais tempo, eu venho para contar para vocês cada um em que mês nasceu. E aí você vai se identificar com cada um deles, o temperamento deles. Por que Pedro era colérico? Por que João era depressivo? Por que Tomé tinha um espírito mais agressivo? Por que Filipe era mais equilibrado? Por que João era tão educado? Cada um deles tinha um temperamento. Pastor, o que o senhor entendeu? Eu entendi que Jesus disse assim: eu separei 12 homens que representam a humanidade inteira. Eu trouxe 12 homens para perto, segure. Eu trouxe 12 homens para perto de mim, com os temperamentos mais distantes um do outro, e provei que não interessa o que você é. Se você é depressivo, colérico, se você é sanguíneo, se você é expansivo, se você é tímido, não interessa o seu temperamento. Se cruzar o meu caminho e me der uma oportunidade, eu te transformo em um ganhador de almas, em uma pessoa poderosa, em alguém que vai mudar a sua história, em alguém que vai tocar a sua geração. Até o Judas, até o Iscariotes tinha valor para ele. Aquele que ninguém quer ser amigo dele, Jesus agarrou ele no dia em que foi traído. Jesus deu um beijo nele, ou melhor, depois de receber o beijo de Judas, Jesus foi no ouvido dele e disse assim: você ainda é meu amigo. O que tem que fazer, faz rápido. Nem o Judas Jesus jogou fora. Agora vem a parte mais bonita, pergunte qual? Pedro é o discípulo que eu não queria que fosse meu amigo. Não queria ele como membro da minha igreja. Porque uma pessoa que oscila, que vai do 0 a 80, nós chamamos de pessoas bipolares. Pessoas bipolares são pessoas barraqueiras. Ai, Jesus. Aqui em Belo Horizonte não tem, não tem? Você conhece alguém barraqueiro aí ou não? Não, né? Deus está vendo. Será que tem algum barraqueiro aqui dentro? Sangue de Jesus tem poder. O duro é que tem. E quando você vê uma pessoa barraqueira, a primeira coisa que você faz é o quê? É problema, se afasta dela.
Olha o que eu vou te falar agora. Quem aqui já saiu de casa em busca de um emprego e chegou lá na empresa e entregou um currículo? Quem? Todo mundo. Quem aqui ao entregar o currículo recebeu o convite para participar de uma entrevista? Quem durante a entrevista passou pelo teste, respondeu tudo redondinho, e você viu uma outra pessoa que não respondeu como você, a outra pessoa não tinha a mesma capacidade que você, e de repente aquela pessoa foi contratada e você não? Já aconteceu isso com alguém? Pergunte para mim, por que não me contrataram, pastor? Porque quem fez o teste com você é um mestre em RH, recursos humanos, um psicólogo. Você não notou que ele fez perguntas idiotas para você? Qual é o nome do seu cachorrinho? Aí fala uma coisa sobre a sua área de trabalho, aí fala, você gosta de música sertaneja ou música clássica? Os psicólogos fazem perguntas esquisitas. Tem pessoas que quando ouvem essas perguntas esquisitas, a reação delas é que mostra quem elas são de verdade. Se a pessoa se irrita fácil, se ela se alegra fácil, se ela trava, se ela discute, tudo isso é mapeado. Empresas não querem pessoas problemáticas. A pessoa às vezes tem uma capacidade incrível, mas ela é barraqueira. A pessoa sabe mais que os outros, mas o temperamento dela vai colocar aquela empresa em risco. A pessoa às vezes é muito bem preparada, mas a qualquer momento ela pode levar aquela empresa na justiça. Por isso você passa por um teste, e por isso você não passou, por causa do seu temperamento. Por quê, pastor? Porque as empresas querem os melhores. Jesus é diferente. Só a pastora Nina falou aqui. Vou falar de novo. Jesus é diferente. Para Jesus, quanto pior, melhor. Dizem que pau que nasce torto ninguém endireita. Não endireita até encontrar o carpinteiro de Nazaré. O carpinteiro de Nazaré tem uma pluma na mão, ele vai lixando, ele vai empurrando, ele vai arrancando pedaços, até a madeira se endireitar. Estou aqui para dizer que Jesus vai mudar a sua vida nessa noite. Você não entendeu? Estou aqui para profetizar que você terminou a semana de um jeito, e quando você acordar amanhã em casa, você vai sentir uma diferença logo ao abrir os olhos. Tem pessoas aqui dentro que quando olhar para o espelho na hora de fazer a sua higiene pessoal amanhã, não vai se reconhecer. Vai ficar uns 5 minutos olhando, dizendo assim, quem é essa criatura ali? Vai estar diferente, o olhar vai estar diferente, a pele vai estar diferente. Você vai andar pelas ruas, alguém vai dizer, você está esquisito. Alguém vai falar, você viu um passarinho verde? Você vai dizer, não, foi uma pombinha de fogo que invadiu o templo dos anjos ontem à noite. Foi a presença do Espírito Santo que pousou sobre nós e transformou a nossa história. Aleluia. Deus faz transformações. Hoje pela manhã eu falei sobre metamorfose. Diga comigo, metamorfose. Metamorfose não é uma cirurgia plástica. Metamorfose não é harmonização facial. Metamorfose não é usar Ozempic ou a Monjaro. Metamorfose não é aplicar alguma coisa nos lábios para ele ficar mais grosso. Metamorfose é transformar uma coisa em outra coisa. Eu estava lembrando aqui de uma outra metamorfose, a metamorfose do sapo. Quem já viu o sapo? Quem lembra como é que o sapo nasce? Antes de ser um girino, ele é um ovinho. O ovo vira um girino. E o que é um girino? É um peixe. Um peixe que tem a sua nadadeira. Daqui a pouco, esse sapo passa por uma transformação, que a nadadeira some e nasce nele patas, pés, pernas. E aí aquele que ficava preso em um mundo ali, onde o oxigênio é bem limitado, um mundo totalmente escuro, porque no meio das águas não se enxerga nada, tudo é escuro. Ele sai para um mundo e começa a ver um mundo vibrante, um mundo com cores. E aquele que só andava lá embaixo, agora sai saltando e começa uma outra existência. Quem vê o sapo no início, não acredita que ele vai se transformar naquilo. Isso é uma metamorfose. Isso é uma transformação, é você sair de um ambiente e passar a viver em outro. Deus tem uma proposta para nós nessa noite. Para cada dia de derrota, haverá um tempo de vitória depois dessa noite. Aqueles que estavam acostumados a viver numa vida só de angústia e tristeza, se prepare, porque a partir de hoje você vai ter tanta alegria, que você vai emendar uma gargalhada na outra.
Não entendeu? Eu vou falar de novo. Até hoje era só sofrimento e choro. A partir dessa noite, você vai emendar uma gargalhada na outra. As pessoas vão achar que você é louco, e você vai dizer: eu sou mesmo. Eu saí de um ambiente e fui para outro. Eu saí das águas escuras, agora eu estou vendo tudo brilhante, tudo colorido. O Senhor não fez uma cirurgia plástica, Ele transformou a minha vida naquele culto daquela noite. Metamorfose. De manhã eu citei a metamorfose que todo mundo conhece. É a lagarta que vira uma borboleta. Como pode aquele bichinho asqueroso? Lá no interior de São Paulo a gente chama de taturana ou mandruvá. Olha os nomes, se falar 3 vezes está batizado com o Espírito Santo. Taturana, mandruvá, taturana, mandruvá. O bicho é esquisito. O pelo dele tem veneno, queima a pele da gente. Tem uns que deixam uma gosma maldita. Tem uns que soltam um cheiro horrível. Aquilo destrói plantações. A gente olha e não dá nada para aquele bicho, né? Tem que ficar aí embaixo mesmo, tem que ficar debaixo dos nossos pés. Todo mundo pisa em cima daquela porcaria. Aí de repente, aquela porcaria vai para um elevado, se pendura e cria um casulo ao redor dela. E não é que daqui a pouco o casulo vai rachando, vai abrindo, e todo mundo espera que a taturana saia lá de dentro. Todo mundo espera que a lagarta saia lá de dentro. E não aparece o mandruvá. Aí sai um ser que agora tem asas e começa a voar. Ah, você não entendeu, vou ter que desenhar. Primeiro só rasteja no chão onde todo mundo pode pisar. Agora voa tão alto que ninguém consegue pegar. Vou falar de novo. Até ontem pisavam em cima de você, tinham nojo de você. Depois dessa noite não vão conseguir nem te alcançar. Você vai voar alto, mas tão alto que eu vou te fazer um pedido. Ei, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Se você soubesse perto de quem você está sentado agora, você não ia desprezar essa pessoa. Eu sei que o cheiro dela não te agradou, eu sei que a roupa não está te agradando, mas se você soubesse como Deus vai pegar essa taturana e vai transformar em uma borboleta. Se eu fosse você, eu pegava o celular agora e tirava uma selfie com a pessoa. Porque para você mostrar amanhã, porque depois de amanhã, quando você vê essa pessoa na televisão, essa pessoa inventando um aplicativo que ela vai ficar bilionária. Quando você vê o Júlio, vê a mina de ouro explodir e se tornar o homem mais rico de Minas Gerais, estou profetizando, pega aí. Aí você vai falar: é meu amigo, mas faz isso agora, porque senão ninguém vai acreditar. Como assim, pastor? Tem um Pedro sentado do seu lado. Um Pedro que não valia nada, mas que de repente vai começar a levantar paralíticos, que de repente vai começar a expulsar demônios, que de repente vai começar a revelar as coisas. A proposta de Deus nessa noite é transformar a sua vida. Quem acredita nisso? Levante a mão direita para o céu e sacode ela assim comigo. Agarra o ombro de quem está do seu lado, por favor, com carinho e respeito. Ó, tem gente que nem para me obedecer presta. É a taturana, né? É a taturana que não se sente aí numa lagarta, que não se sente aí numa borboleta. Agarrou a pessoa, chacoalha ela até ela ficar irritada. Não, irrita ela, irrita. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, diga: para isso. Deus te trouxe aqui para te dar um sacode nessa noite. Ele está sacudindo esse casulo. Vai sair daí de dentro uma borboleta. Vai sair de dentro do ministério poderoso. Deus vai sacudir o seu casamento. Deus vai sacudir o seu filho. Deus vai sacudir a sua esposa, o seu marido. Deus vai sacudir a sua empresa, a sua vida profissional. Deus vai sacudir o seu ministério. Deus vai sacudir a sua história. Vai haver um avivamento. Senta aí, senta aí. Eu senti um gozo aqui na alma agora. Eu senti um gozo aqui na alma. É como se o diabo perdesse tudo que ele tinha hoje. Jerônimo, posso usar esse papel para rasgar? Todo o projeto que o diabo fez para você, sua lagartinha, que você terminaria sendo pisado por todo mundo, hoje o diabo é obrigado a pegar o projeto e fazer assim. Esse não deu certo.
Eu quero que o diabo vá se lascar no inferno, porque um tempo de transformação chega sobre nós. Quem crê nisso pode dar um grito mais alto do que esse aí, por favor. Agora sente aí. Cadê o meu paralítico? Pedro está na porta da igreja e o paralítico pediu esmola. O paralítico pediu esmola olhando para Pedro. Mas aí Pedro vai dizer assim: olha para nós. Eu disse de manhã que o meu pensamento é que Pedro queria iniciar o ministério dele com plateia. Se o paralítico já está olhando para ele, por que Pedro disse olha para nós? Pedro chamou a atenção da igreja toda, das pessoas que estavam naquele culto. E Pedro usou tudo que ele aprendeu no seminário teológico. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Porque ele aprendeu a fazer milagres em nome de Jesus. Em meu nome farão milagres. Então Pedro pegou toda a parte prática do seminário e foi colocar em ordem. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o paralítico não levantou. Sentado estava, sentado ficou. Não surtiu efeito a palavra de Pedro. Era para aquele momento ter sido o estopim para acabar com todos os sonhos que Pedro tinha. Nesse momento em que o paralítico não levanta, eu imagino Pedro dizendo: eu neguei Jesus, por isso que ele não está me ouvindo. Eu afundei nas águas, eu não tenho fé suficiente. Eu acabei com o culto. Porque é isso que acontece quando a gente fica derrotado. Todo o passado a gente traz como um lixo para o presente. A gente não consegue se livrar das derrotas da vida. E todas as vezes que a gente cai e tomba de novo, a gente volta lá atrás e começa a dizer: por causa disso, daquilo e daquilo outro. Pedro tinha todos os motivos para ter ido embora dali. Mas esse Pedro não estava normal. O paralítico não levantou. Aí a Bíblia diz que Pedro, tomando pela mão direita, ele agarrou um paralítico que nunca andou. Um homem de 40 anos, um homem que tem uns 70 quilos. E Pedro colocou ele em pé. Ou seja, Pedro, num puxão só, arrastou 70 quilos para o ar. E quando o homem ficou em pé e percebeu que estava em pé, ele começou a pular, a saltar. E ele entrou no templo, pulando, saltando e adorando a Deus. Muito obrigado. Volta aqui. Senta aí. Lembrei de uma coisa. Pergunte o quê? O que é que aconteceu com Pedro? O Pedro dos evangelhos desaparece. Nasce o Pedro de Atos dos Apóstolos. A lagarta morre e nasce a borboleta. O girino ficou para lá. Agora é um sapinho pulando. Tem uma autoridade dentro de Pedro. O toque de Pedro, Jerônimo, não foi normal. Atos 1 e 8. Qual texto? Pedro estava ali, com a multidão de 500 pessoas para quem Jesus apareceu por um período de 40 dias e marcou com eles um encontro para se despedir deles. Em Atos 1 e 8, Jesus disse: e há de ser que descerá do céu o poder do Espírito Santo. Descerá uma virtude. Alguns textos, a Bíblia Revista e Corrigida de Almeida fala virtude, as outras falam poder. Vocês receberão virtude para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. A palavra virtude ou poder na língua grega, ela vem da palavra dunamis. Diga comigo, dunamis. Ali em grego está escrito: receberão dunamis. A palavra dunamis em grego, ela traduzida para a língua portuguesa é a palavra dínamo. E o que é um dínamo? Um dínamo é um transformador de energia. Se tiver alguém que trabalha aqui em oficina elétrica, sabe o que é um dínamo. Um dínamo transforma energia mecânica em energia elétrica. O que é energia mecânica? Você pedalando uma bicicleta. É a sua energia botando força nas roldanas e a bicicleta andando. Vamos transformar uma bicicleta em uma energia elétrica. Alguém põe um motor na bicicleta e ela vira uma mobilete ou uma moto. Agora não tem que fazer mais força e ela vai muito mais longe. O Senhor está dizendo: vocês vão ficar em Jerusalém,
porque vai descer sobre vocês um dínamo. Vai descer sobre vocês um poder que vai transformar a energia mecânica em energia elétrica. Ai meu Deus, deixa eu tentar explicar. Não tem coisa na vida que você vai aos trancos e barrando, forçando a barra, você vai lutando com as suas próprias forças, até que você não aguenta mais. Isso é a sua energia mecânica. O Senhor está dizendo, o que você não deu conta de fazer com seus braços, depois dessa noite, vai vir uma energia mais forte. Vai vir uma energia que é uma energia elétrica, ou seja, uma energia que não pode ser mensurada aqui na parte da terra. Essa parte da revista da Bíblia Almeida, revista corrigida, que fala virtude, me chamou a atenção, porque eu fui procurar na Bíblia um outro texto que fala de virtude, e só tem um no Novo Testamento, e todo mundo conhece. Jesus está no meio de uma multidão, de repente ele para e grita: quem me tocou? Pedro, fazendo a escolta, grita: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e tu dizes quem me tocou? E Jesus disse: Pedro, estou falando não de pessoas que tocaram no meu corpo, não de pessoas que tocaram na minha roupa, não de pessoas que vieram para tirar uma selfie, não de pessoas que me admiram. Alguém me tocou parecendo uma esponja, Pedro. Por quê, Senhor? Porque a pessoa, quando me tocou, ela absorveu tudo que tinha dentro de mim. Não entendeu, né? Vou falar de novo. Tem dois tipos de crente nesse culto. Pergunte quais. Um crente que é uma esponjinha seca, e um crente que é uma toalha nova. Agora vai ficar bom. Toalha nova. Diga comigo, toalha nova. Eu prego desde 1800 e bolinha, né? E eu sou da época que ninguém colocava a gente em hotel, como Jerônimo faz. A gente ficava na casa dos crentes. E na casa dos crentes sempre tinha lá o quartinho do profeta. A gente chegava na casa dos irmãos que hospedavam a gente, já tinha uma caminha, tinha uma moringa d'água, e em cima da cama uma toalha com sabonete Palmolive. Fui longe agora, hein? Quem lembra do Palmolive aí? Todo mundo usou, né? Tava lá aquele sabonetão Palmolive e a toalha. A toalha geralmente tinha assim uns 200 anos, porque a pessoa tinha casado e ganhou de presente aquelas toalhas bordadas. Quem já viu aquelas toalhas bordadas? A toalha era linda, Jerônimo, bordada, colorida. Um cheiro de naftalina. Que o sangue de Jesus tem poder, né? A gente pegava aquela toalha nova, bonita, cheirando naftalina, e ia tomar banho. A toalha não prestava. Já tentou enxugar com uma toalha nova? É impossível. Ela não absorve. Você passa para cá, ele empurra a água para lá. Você passa para cá, ele empurra a água para cá. Tem crente que vem para o culto parecendo uma toalha nova. Aí o Senhor faz despencar o céu sobre ele. Chove glória, milagre, a água até bate nele, mas escorre para o outro lado. A pessoa não absorve nada. Aí termina o culto, vai lá fora, reúne meia dúzia de pessoas que tem a língua do tamanho da gravata do Jerônimo, e fica lá dizendo assim: que culto foi esse? Não tem nada, não senti nada. É claro, entrou aqui como uma toalha nova, não absorveu nada. Agora tem uns crentes que são uma esponjinha seca. O que a esponja faz? Pega uma esponja seca e coloca perto da água e aperta ela, ela absorve tudo. A mulher que tocou Jesus, ela foi como uma esponja. A Bíblia diz que ela tocou as orlas do vestido. Sabe onde é as orlas, né? É aqui embaixo, ó. Por que ela tocou aqui embaixo? Ela usou toda a energia que ela tinha para chegar perto de Jesus. Ela era uma mulher que tinha problema com sangue. A sua glicose foi a zero. Quando ela chegou perto de Jesus, ela perdeu toda a energia, ela desmaiou. Acabou a força. Quando ela foi desmaiando, ela usou o restinho de energia que tinha e esticou a mão. Só deu para tocar na orla do manto. Não precisou de mais nada. Quando ela tocou na orla do manto, Jesus disse: saiu virtude de mim. Saiu o que, Senhor? Saiu um dínamo de dentro de mim. Saiu um gerador de energia que transforma energia mecânica em energia elétrica. Essa mulher sugou a minha glória. A minha glória estava aqui, agora a minha glória está dentro dela. O que foi que aconteceu com Pedro? Quando Pedro pegou na mão do paralítico, a virtude que estava em Pedro entrou dentro do corpo do paralítico. O paralítico foi como se tivesse tomado um choque de 220 volts, porque a glória que estava em Pedro passou para ele. Aí ele colocou o paralítico em pé. As pernas destravaram, o nervo destravou, a carne destravou, destravou a pele.
Veio vida onde estava morto, e o paralítico entrou no templo saltando, gritando, adorando e louvando a Deus. Deus te abençoe. O que Deus quer te dar nessa noite é isso. Você vai descer por aquela rampa, ou vai sair ali pela porta tão transformado, que eu te desafio a sair colocando a mão em tudo quanto é lugar que você achar. Não se assuste se você passar perto de alguém cair endemoniado. E se cair endemoniado, pode perguntar o nome. E não interessa se for Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho. Manda eles para o inferno e diga: eu estou debaixo de uma unção, porque fui transformado nessa noite. O Senhor mudou a minha história, mudou o meu nome, o Senhor mudou o meu ritmo de vida, o Senhor mudou o meu ambiente, o Senhor está me mudando geograficamente falando. Vou profetizar para terminar. Se prepare para mudar daquele bairro. Não, vou falar de novo. Se prepare para sair da pobreza. Se prepare para sair do estádio de hipocondria. A sua bolsa tem 200 mil remédios. Dá a Deus a eles hoje, porque a unção de Jeová Rafá, o Deus que sara, está descendo sobre nós. O Senhor está curando a sua alma, curando o seu espírito, curando o seu corpo. O Senhor está curando as suas emoções. O Senhor está curando o seu filho, a sua filha. O Senhor está curando a sua parte profissional. Deus está te abrindo portas, e quem crê nisso agora reage. Reage! Reage! O Deus de Pedro está entre nós. Fique de pé, por favor. Pegue na mão de quem está do seu lado. Diga para o seu irmão: eu quero isso. Se você não acredita em poder pentecostal, me perdoe, você veio na igreja errada. Se você está perto de uma pessoa muito calada, avisa ela: não se assusta não, porque eu vou dar lugar agora. Chega de padecer, pastor, mas o que é que vão falar de mim? Quem fala de você não paga as suas contas, não visita você quando você está enfermo. É hora de você ser transformado. O Senhor vai te transformar, o Senhor vai mudar a sua história, o seu status e o seu nome. E só quem crê nisso, diga: eu creio. Roberto, me ajuda com esse povo a entrar dentro do oceano do Espírito. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei, oh, aleluia, aleluia, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Vem, templo dos anjos. Espírito, Espírito, O mesmo Espírito que desceu sobre Pedro, que desce como fogo, o mesmo Espírito que desceu sobre o apóstolo São Paulo, vem como em Pentecostes. recebe esse Espírito sobre a sua vida e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como aleluia, aleluia. recebe esta virtude, recebe esta virtude. vem como em Pentecostes e enche de novo. Para encerrar, solte a mão do seu irmão e levante ela aberta para o céu. Radagaistu entrevele candoroas, Doriamastei entrevele carala suriribicandarahai. Diga comigo, em nome de Jesus: todos os demônios que travaram a minha vida, que humilharam a minha história,
que apagaram os meus sonhos, que tocaram na minha família, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora, feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3, nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima. Vai se cumprir Lucas 10:19. Vos dei poder para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões e sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês. E depois que pisarmos em cima, você vai abraçar umas 2 pessoas, porque a Bíblia diz: quando 2 entre vós ligam na terra sobre algum assunto, é ligado no céu. E aí você vai dizer à pessoa: o Senhor está transformando a minha vida, porque eu sou a igreja do arrebatamento. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá, para ver o que Deus fará na sua vida neste ano ainda. 2,5, Belo Horizonte será chamado de terra da metamorfose, transformação. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace Eu 2 não pessoas. sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Quero ouvir! Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Cadê a voz da igreja mineira? Bem forte. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Para terminar, Roberto, em breve Jesus do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Bata palmas e na glória. Glória. Levanta a mão e diz assim: Ele é maravilhoso.